Eu sou Cláudio Coelho, um dos curadores das histórias aqui do canal Locra. Hoje, convido você a mergulhar em Caerel, uma narrativa intensa, onde fantasia e drama se entrelaçam nas sombras do poder. No topo de uma torre de vidro, no coração de Seul, um homem tenta negociar com a morte. Mas essa não é só uma história sobre o fim. É o início de uma guerra. Uma guerra entre irmãos, entre legados, e entre o tempo que resta, e o tempo que desperta. Bem-vindo ao universo de Caerel. Sua escuta começa agora. Capítulo de hoje: Esperança. A chuva escorria pelas janelas do Hospital Universitário Vail como se o céu chorasse com pudor, em silêncio, mas profundamente. As gotas finas riscavam os vidros como preces não ouvidas, e por um momento, o mundo lá fora parecia diluído, remoto, como uma lembrança borrada por lágrimas antigas. Lá dentro, porém, o tempo não corria, ele escorregava. No 12º andar, onde repousava a ala pediátrica, o tempo hesitava. Os segundos pesavam. Os minutos cortavam. O elevador se abriu com um suspiro metálico. Ela foi recebida por uma parede azul clara. A Areum caminhava em silêncio por aquele corredor de paredes azul claro. Carregava em mãos a prancheta da ronda, mas nos ombros, levava o peso do dia. O primeiro dia. O que deveria acabar com a volta para casa, um banho quente, talvez um alívio. Mas não. Ela ainda teria que vestir um vestido escolhido por alguém que não a conhecia mais, e sorrir em um salão sufocado de aparências, no aniversário de seu avô. Um nome poderoso. Um homem ausente. A tarefa confiada pela doutora. Seu fora clara, quase brusca, ronda na pediatria. Um gesto que parecia menor, mas que não era. Ali, nada era pequeno. Nem mesmo os corpos. Areum sabia. Cada quarto daquele andar era uma trincheira pintada de cores pastéis. Os desenhos nas paredes, girafas sorridentes, aviões de papel, frases como "você é mais forte do que pensa", tentavam gritar mais alto que a possibilidade do fim. Mas Areum sentiu, antes mesmo de dar o primeiro passo, a esperança ali era uma visitante frágil. Uma chama que tremia contra o vento constante da realidade. Ali a esperança parecia travar uma batalha diária contra o fim. Ela passou por quartos onde pais dormiam encolhidos em cadeiras duras, mãos ainda entrelaçadas com as dos filhos. Alguns sorriam ao vê-la, com olhos inchados de noites mal dormidas. Outros, apenas desviavam o olhar, como se o crachá em seu peito dissesse verdade demais. E então ela parou diante do 1204. Não havia alarme, nem movimento. Foi o silêncio que a chamou. Foi o silêncio que a chamou. Um silêncio denso, quieto demais. Como o momento exato entre o último acorde de uma música e os aplausos que talvez nunca venham. Lá dentro, uma garotinha jazia entre lençóis brancos demais. Soa, 6 anos, insuficiência cardíaca terminal. Seu corpo era um mapa frágil de tubos e sensores. Pequeno demais para tanta luta. Os olhos semicerrados em dor. Os dedos, enrolados num crucifixo de madeira clara, como se segurasse a lembrança de uma promessa esquecida. Sua respiração vinha em ondas curtas, úmidas de esforço. Um cansaço que nenhuma criança deveria conhecer. A mãe, Gion, estava ao fim do corredor, ajoelhada diante de uma pequena estátua de Maria. Não rezava, debatia-se em silêncio. Os dedos entrelaçados tremiam, os lábios se moviam sem emitir som. Uma súplica seca, repetida tantas vezes que havia perdido a forma de oração e se tornado ferida aberta. Foi nesse intervalo, entre a fé já desbotada e a ausência ainda por vir, que Areum o viu. À beira da cama, um homem alto. Muito alto. Vestia um sobretudo negro que parecia absorver a luz, como se ela lhe devesse algo. Não era uma sombra. Era a substância. Não era ameaça. Era a presença. Ele não se movia. Apenas observava. Os olhos, um de um azul leitoso, outro negro como silêncio entre duas batidas cardíacas, estavam fixos na menina com uma expressão de quem conhece todas as formas do fim, mas ainda assim se comove com cada uma. Havia algo nele que não pertencia àquele quarto, nem a este mundo. Era ternura em estado puro, mas também despedida. O coração de Areum falhou um compasso. O ar pareceu se ausentar dos pulmões. E antes que pudesse reagir, uma única lágrima escorreu de seu olho direito. Fria. Silenciosa. E então, ela ouviu. Não. Por favor.
Cal, não hoje. A voz veio de alguém que Areum ainda não tinha visto, mas cuja presença se impunha com a mesma força de um sonho que insiste em retornar. Suave e desesperada, doce e antiga. Ela virou-se e viu. A figura parada entre o homem e a menina era uma jovem de aparência frágil e olhos impossíveis. Eles mudavam de cor como se respondessem ao próprio coração, dourados, âmbar, lilás, depois azul em tempestade. Usava uma touca vermelha sobre os cabelos soltos, e entre os fios, pétalas. Algumas secas. Outras nascendo. Chorava com o corpo inteiro, mas sorria com os olhos. Uma contradição que só os deuses conhecem. Ela ainda não terminou de sonhar. Sussurrou, com a voz embargada e viva. Ainda há histórias esperando por ela, escondidas nas dobras do tempo. Não a leve agora. Por favor, Cal. Ele não desviou os olhos da criança. O rosto dele era um espelho de serenidade. E tristeza. E algo além. Com a ponta dos dedos, ele se inclinou e tocou levemente o ventre de Soa. Não foi um toque que perturbasse o mundo. Não moveu nem o lençol. Mas o monitor cardíaco, ao lado, emitiu uma nota aguda. Um único som. Como o último acorde de uma canção que sabia que não precisava terminar em lamento. Soa soltou um suspiro. Não foi um suspiro qualquer. Foi um sopro de rendição. Um fôlego de quem entrega a dor com gratidão. E então, contra todas as previsões, ela abriu os olhos. Lentos. Claros. Vivos. Areum não se mexia. Não respirava. Não compreendia, não com a razão, pelo menos. Apenas observava. A menina sorriu. Pequeno. Frágil. Como uma flor que desabrocha sob neve. Elira fechou os olhos com força. As lágrimas correram livres agora, molhando o chão com tudo o que o coração dela nunca teve permissão de dizer. Ela sabia o que Cal fizera. Não levará a alma. Apenas, criará um intervalo. Um rasgo de possibilidade no tecido do inevitável. Um instante de eternidade disfarçada de milagre. Cal se endireitou devagar. Virou-se para a irmã, os olhos carregando o cansaço de séculos e a paciência dos que aprenderam a ouvir. A voz dele era baixa, como vento em folhas mortas. Você me vê como um ladrão de luz, Elira? Elira balançou a cabeça. A touca vermelha escorregou um pouco, e ela ajeitou com dedos trêmulos. Nunca, disse, e havia verdade demais naquela palavra. Só, temo que um dia você esqueça como é amar os que ainda não desistiram. Cal sorriu. Um gesto sutil, quase imperceptível, mas real. Como se lembrasse de um poema enterrado sob séculos de silêncio. E eu temo que você nunca aprenda a deixar ir. A frase pousou entre eles como cinza quente. Areum engoliu em seco. A garganta apertada, o coração em espasmos. E antes que pudesse se conter, sua voz saiu. Com licença. Areum mal reconheceu o som que saiu da própria boca. Era a voz de alguém que viu o que não deveria. Que tocou algo para o qual a ciência não tem nome. Ela deu um passo hesitante. Vocês, são da família da paciente? Cal virou-se. Elira ofegou. Eles a viam, mas ela os via também. E naquele instante, algo antigo e impossível brilhou nos olhos dele. Espanto, sim, mas também respeito. O tipo de reverência que se dá às exceções. Areum tentou manter a compostura, mas a garganta queimava. Se não forem, completou, com um tremor, preciso pedir que se retirem. Cal não respondeu. Elira apenas sorriu. E então, o monitor apitou novamente, agora em celebração. Os batimentos cardíacos se estabilizaram. A menina respirava com mais firmeza. A luz do monitor piscava como uma constelação renascida. A porta se abriu com um estrondo. A mãe de Soa, Gion, entrou em desespero. Os olhos vermelhos, as mãos espalmadas, o peito arfante. Soa! Gritou, ajoelhando-se junto à cama. A menina virou-se. Ainda fraca, mas viva. Sorriu. Foi tudo. Areum, ainda trêmula, olhou ao redor. Cal e Elira haviam desaparecido. Como se jamais estivessem ali. Mas o quarto não estava vazio. Estava cheio. Cheio do que não se escreve no prontuário. Do que não se mede com exames.
do que não se prescreve em receita alguma. O quarto estava cheio de um fim que recusou ser fim, e de um começo que não pediu permissão para nascer. Estava cheio de algo que atravessa a morte com as mãos nuas. Cheio de esperança. O som dos saltos da doutora. Seu Jonceu antecedia sua presença como um compasso rígido, autoritário. 4 batidas por segundo. Exatas. Cortavam o silêncio do corredor como bisturis atravessando tecido limpo. Quando ela parou diante da porta do 1204, o ar pareceu hesitar. Areum já estava ali. Pálida. Estática. Como uma escultura esculpida por um momento que desafiava qualquer nome. A porta se abriu. E a médica entrou como sempre entrava, não com pressa, mas com a precisão de quem sabe que cada segundo vale mais do que qualquer frase. O jaleco branco, sem um único vinco. O coque apertado, simétrico como uma equação. Os olhos, tão escuros quanto o limite entre a razão e o que ela se recusa a nomear. O olhar caiu imediatamente sobre a cama. E parou. Soa estava sentada. Os dedos pequenos seguravam a barra do lençol como quem testa a realidade com cuidado. Os olhos estavam abertos. Claros. Vivos. E sorriam. Jonceu não disse nada por um instante. Mas algo em seu rosto, sutil, quase imperceptível, vacilou. Um músculo no canto da mandíbula. Um piscar lento demais. A hesitação de quem só conhece respostas e se depara com uma pergunta crua demais para ser ignorada. Ela atravessou o quarto em 3 passos. Leu o monitor. Ritmo sinusal estável. Pressão em faixa segura. Oxigenação quase perfeita. Apertou o pulso da menina. Tocou a testa. Tudo normal. Tudo absurdamente normal. Areum, disse, sem levantar o tom, mas com uma densidade que faria qualquer outro interno se retrair. O que aconteceu aqui? Areum demorou. Não porque não soubesse o que responder, mas porque tudo que pensara em dizer, tudo que ensaiara enquanto o tempo voltava a correr, já parecia ridículo agora. Pequeno demais para conter o que realmente tinha visto. Ela acordou, murmurou. Estava desacordada. Mas então, ela respirou. E sorriu. E Areum hesitou. O nome Cal passou por sua mente como uma sombra. É Lira, como uma lembrança doce e dolorosa. Mas nada na expressão da doutora permitiria que essas palavras saíssem impunes. E agora ela está assim. Concluiu, quase num sussurro. Eu não tenho explicação. Seu Jonceu estreitou os olhos. Como se estivesse tentando ver por dentro da estagiária. Como se, de alguma forma, Areum fosse parte do diagnóstico errado. Você permaneceu o tempo todo no quarto? Sim, senhora. Tocou nela? Não. Ela cruzou os braços. Olhou a menina por um instante longo demais. Depois, virou-se e arrancou a ficha médica do suporte com mais força do que o necessário. Virou página por página como quem espera encontrar um erro de digitação que explique o colapso do universo. 12 internações. 4 cirurgias. 7 acessos centrais. Diagnóstico: pseudo-obstrução intestinal crônica. Terminal. Os exames de hoje de manhã mostram necrose intestinal avançada. Sem peristaltismo. A equipe estava pronta para iniciar os cuidados paliativos. Disse, sem tirar os olhos do prontuário. E o monitor? Ela puxou o histórico do monitor, como se esperasse ser traída por um erro técnico. Parada cardíaca por 3 minutos e 46 segundos. Oxigenação abaixo de 20%. Isso. A voz falhou pela primeira vez. Só por 1 segundo. Mas Areum ouviu. Isso é clinicamente incompatível com qualquer recuperação espontânea. Areum a olhou. Aquela mulher não era apenas cética. Era lógica viva. Método ambulante. E ali, naquele instante, ela parecia deslocada. Como se alguém tivesse movido o chão de onde ela sempre pisou. Doutora. Não diga que é um milagre, cortou, afiada. Não hoje. Não aqui. Não é isso que estou dizendo. Eu só não tenho como explicar. Mas aconteceu. Seu se afastou da cama e começou a andar de um lado para o outro. Como quem tenta reencontrar o fôlego perdido no próprio corpo. Seus olhos, que nunca se desviavam do essencial, estavam arregalados, não por crença,
Mas por medo. Medo de que a realidade tivesse começado a mentir. Eu examinei essa menina pessoalmente. Ela estava morrendo. Não havia volta. E agora ela está colorida. Você quer que eu aceite isso como parte de um bom dia? Areum não respondeu. O silêncio do quarto parecia querer engolir tudo. Mas então Soa riu. Baixinho. Um som leve, infantil, real. Ela girava o coelhinho de pelúcia entre os dedos, como se acabasse de descobrir que brinquedos também podem sorrir. Seu esfregou o rosto com uma das mãos. Areum deu um passo à frente. Talvez a senhora só precise ver os exames, o novo ultrassom, o laudo dos técnicos. Jonceu parou. O corpo imóvel, o rosto sério. Os olhos, no entanto, fitavam Areum como quem encara um quadro que se recusa a ser interpretado. O que você viu, Areum? A pergunta não foi um desafio. Foi uma súplica mascarada. Areum respirou fundo. Pensou nas figuras no quarto. Na presença que não deveria estar ali. Nada que eu possa explicar, doutora. E nada que vá ajudá-la a entender isso com lógica. Mas, algo aconteceu. E talvez isso não precise ser desvendado hoje. O silêncio se estendeu. Não hostil, mas denso. Como se o ar estivesse esperando alguém dizer a palavra certa. Então Seu soltou um suspiro longo. Cru. Você me irrita profundamente. Disse, encarando-a com uma exaustão que não vinha do corpo. Sabe disso, não sabe? Imagino que sim. Mas também me intriga. E isso é pior. E com isso, virou-se e saiu. Os passos ecoaram como martelos nos ossos do chão. Areum olhou mais uma vez para Soa, agora dormindo. O coelho aninhado contra o peito. O monitor pulsava. Vida, em ondas. A cidade soluçava em silêncio. Não chorava alto, como fazem as tragédias recém-nascidas, mas com a compostura contida de quem já aprendeu a sofrer calada. As luzes noturnas piscavam como pálpebras exaustas, e a chuva não caía, ela descia com a resignação de algo que não podia mais ser detido. No alto do hospital, onde nem os ruídos da vida nem os sussurros da morte costumam ecoar, Cal estava parado. E onde ele está, o tempo hesita. O casaco negro envolvia seu corpo como uma ausência que tomou forma. As bordas do tecido tremulavam suavemente, como se o ar se curvasse em respeito. Seus olhos fitavam a cidade lá embaixo. O olho direito, pálido e enevoado, carregava memória de céus que já não existem. O esquerdo, negro como o interior de um universo morrendo, absorvia a noite sem esforço. Havia cansaço em sua postura, mas não fraqueza. Apenas a estranha serenidade de quem aprendeu a esperar por tudo, inclusive por nada. E então, a névoa se abriu. Ela chegou como sempre chega, não com estardalhaço, mas com aquela textura de coisa esquecida e preciosa. Como uma carta guardada por décadas e aberta no momento certo. É Lyra. A esperança. Ela era pequena, como os inícios sempre são. A touca vermelha cobria parte dos cabelos desalinhados, onde flores não nascidas repousavam entre os fios, dormindo como sonhos que ainda recusam a aurora. Os olhos, acinzentados, anunciavam que ela viera em sua forma mais frágil, quando duvida, quando sofre, quando quase desiste. E ainda assim, havia beleza ali. Uma beleza que não pede espaço, apenas permanece. Cal não se virou. Não precisava. Ele a sentiu antes que ela fosse. E Lyra, com sua delicadeza quebrada, apenas se postou ao lado dele. Sem palavras. Porque entre irmãos que personificam os extremos do existir, o silêncio é uma língua ancestral, mais honesta que qualquer idioma falado. Por um tempo que não se pode medir, apenas sentir, eles permaneceram assim. A cidade embaixo deles vibrava com vidas que não sabiam o quanto estavam perto do fim, ou do começo. E foi apenas quando a chuva se tornou música que ela falou. Por que você fez isso? A voz dela era um sopro de vidro, bela, cortante e prestes a se estilhaçar. Mas Cal não respondeu de imediato. Apenas inspirou o silêncio como se fosse um vinho raro, e o soltou devagar, como quem contempla a margem de um precipício e decide ficar. Porque às vezes, mesmo o fim precisa de um intervalo. Disse ele, como se estivesse revelando um segredo que só as estrelas conhecem. E às vezes, Lyra, você pede tão bonito que eu esqueço de dizer não.
Ela não sorriu. Mas algo nela vacilou. Os ombros murcharam levemente, como se o corpo tivesse desistido de fingir firmeza. Os olhos continuavam voltados para a cidade, mas já não a buscavam. Apenas escutavam. Eles acham que eu sou um erro, murmurou. Que eu iludo os mortais. Que estico o sofrimento só para eles acreditarem por mais tempo no que nunca foi real. Que minha existência adia o fim sem impedir a dor. Eles dizem isso porque têm medo. Cal respondeu, com a paciência que só o fim pode oferecer ao que ainda tenta ser começo. Esperança é uma lâmina. Corta quando mal usada. Mas em suas mãos, ele virou-se enfim, os olhos impossíveis fixos nela. Em suas mãos, ela floresce até em solo queimado. Elira cruzou os braços, escondendo as mãos sob as mangas do suéter, como uma criança que tenta guardar o coração onde ninguém possa alcançá-lo. Mas ali, com Cal, tudo nela era visível. Até o que ela ainda não sabia ser. Mas ela vai morrer, sussurrou. A menina. Vai morrer do mesmo jeito. Sim, disse Cal, com uma honestidade que soava como compaixão, não como sentença. Mas agora ela viverá antes. A resposta que veio foi um suspiro. Um daqueles longos, que não pertencem aos pulmões, mas à alma. Elira fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, eles já não eram cinza. Estavam dourados nas bordas, como se a dúvida começasse a ceder lugar ao possível. Eu pedi por ela. Disse. Pedi com tudo que tinha. Você nem sempre escuta, Cal. Eu sempre escuto. Ele não sorriu. Mas havia calor em sua voz. Só não posso ceder sempre. Você sopra a centelha. Eu apago a chama. Esse é o acordo. O mundo não sobreviveria se nós trocássemos de papel. E você sabe disso. Elira mordeu o lábio inferior. Havia uma pergunta ali, presa no vão entre o querer e o aceitar. E se? E se um dia eu não conseguir mais soprar? Cal a olhou como só ele podia olhar, como se conhecesse o fim dela e ainda assim a amasse por inteiro. Então, minha irmã, nesse dia, o mundo se ajoelhará. Mas até lá, eu estarei aqui. Para lembrar você de que mesmo o menor dos suspiros, move montanhas. Ela se aproximou. Devagar. Como quem teme o próprio impulso. Encostou o ombro no dele, e Cal não se moveu. Recebeu o gesto como se fosse sagrado. Por que era? Você é o único que me trata como se eu ainda fosse boa. Disse ela. Mesmo quando eu mesma esqueço que sou. Porque você é, respondeu, sem hesitar. Você é a promessa que não dorme. E eu? Eu sou só quem fecha as cortinas no fim da peça. Mas você é o motivo de o público continuar voltando. Elira riu. Um som curto, abafado, como se não soubesse ainda como receber consolo. E mesmo assim, deixou-o entrar. Obrigada, Cal. Eu não fiz por você. Disse ele, mas havia mentira em sua boca. Mentira boa. Mentira cúmplice. Eu sei. Respondeu ela. Mas obrigada mesmo assim. E então ficaram ali. Dois irmãos, duas forças imensuráveis, de pé sobre o mundo. Uma moldava começos. O outro, encerrava histórias. Mas juntos, eram o que dava sentido ao meio. Lá embaixo, uma garotinha sonhava com um jardim de neve e uma flor que, contra todas as estações, ainda se abria. E Areum, a menina que um dia sorriu para a morte sem medo, dormia no vestiário, sem saber que o equilíbrio do universo oscilava ao redor de seus sonhos. E no alto do hospital, entre o fim e o recomeço, Cal e Elira observavam a cidade respirar. E por um instante, tão breve quanto um piscar de olhos no tempo de um deus, o mundo, inteiro, acreditou. A cidade abaixo parecia dormir com os olhos abertos, respirando em brumas e faróis como um velho gigante em transe, exalando uma espécie de melancolia metálica. O céu, suspenso num tom de chumbo translúcido, hesitava entre chover ou calar, como se o próprio firmamento tivesse esquecido se deveria sentir ou simplesmente observar. E no limite do concreto, sobre uma laje esquecida por arquitetos e abençoada apenas pelo vento, dois irmãos que jamais deveriam existir lado a lado compartilhavam um instante que, por sua própria improbabilidade, se tornava eterno. Cal estava sentado na borda da mureta como quem já esqueceu a gravidade. O sobretudo, sempre negro, escorria ao seu redor como uma sombra satisfeita em repousar. Um dos pés balançava no ar, lento, pensativo.
Seu corpo não se movia, mas algo nele parecia vibrar com o peso do que ainda viria. Os olhos, como sempre, apontavam para um ponto invisível ao mundo, não o horizonte, mas a fratura onde a realidade começava a desfazer suas costuras. Elira, ao seu lado, fazia barulho. Não era um som de caos, era um ruído de vida. O tipo de presença que atrapalha com doçura, como um riso fora de hora durante um funeral, impossível de censurar. Ela mastigava salgadinhos com a boca entreaberta, sem pudor algum, como se cada estalo de fritura fosse um rito litúrgico só seu. Na outra mão, equilibrava um sorvete de pistache que derretia com a lentidão cerimonial de uma oração infantil. O doce invadia o salgado corrompia o doce, e seus sentidos aceitavam essa anarquia como um gesto de fé. Elira nunca respeitou fronteiras, nem alimentares, nem emocionais, nem cósmicas. Cal, murmurou, entre uma mordida e uma lambida, a voz adocicada e pastosa como se tivesse sido embebida em açúcar e luto. Faz quanto tempo mesmo? Ele não respondeu. Não precisava. Elira já falava por dois. Quanto tempo desde que você e Seria trocaram os olhos? 10.000 anos. 15? Perguntou com o entusiasmo descuidado de quem gosta mais do eco do que da pergunta. Foi na queda da primeira aurora, não foi? O corpo de Cal não se moveu. Mas um músculo, minúsculo, traidor, estremeceu abaixo da mandíbula. Elira percebeu. Sempre percebia. Era seu dom e sua maldição, encontrar as rachaduras até na eternidade. Você deu o olho direito. Ela, o esquerdo. Continuou ela, como se estivesse contando uma história de ninar para deuses cansados. Um pacto sem palavras. Um silêncio selado no instante em que vida admitiu que não conseguia mais carregar a centelha sozinha, e você entendeu que olhar o mundo só com os olhos da morte era cruel demais. Ela sorriu, pequena, os lábios tingidos de verde pistache, o sal grudado nas bochechas como confete profano. Ela chorou naquele dia, você sabia? Disse, sem olhar para ele. Sozinha. No coração da estufa. Enquanto tudo nascia e ela se partia. Cal virou-se levemente. Só o bastante para que o olho que Seria lhe dera, aquele azul enevoado, cálido, como um céu ainda aprendendo a ser dia, fitasse a irmã mais nova. O outro, ainda dele, era um abismo onde até a luz hesitava em entrar. Eu sabia. Respondeu, e a voz soou como chuva em madeira seca. Baixa, doce e inevitável. Foi por isso que aceitei. Elira balançava as pernas como uma criança entediada, mas sua quietude era enganosa. O silêncio que caiu entre eles era fértil. Não ausência, mas um campo onde memórias cresciam como musgo entre ruínas. E ali, no intervalo entre palavras, os dois irmãos se lembraram de quem já foram, quando o mundo ainda era jovem, e as escolhas eram mais difíceis por parecerem simples. Ela estava morrendo, Cal murmurou, quase para si. Não com o corpo, mas com o espírito. Seria não via mais sentido em gerar o que o mundo destruía. Ela gritava, e ninguém escutava. E eu, já não via beleza no fim. Apenas o fardo. O gosto metálico da despedida. O eco seco de portas que nunca mais se abririam. Elira deixou cair um pedaço de salgadinho no chão. Seu rosto perderá o brilho zombeteiro. Ela olhava como se visse não um irmão, mas uma ferida antiga. Então vocês trocaram os olhos? Cal assentiu, quase imperceptivelmente. Ela me deu um pouco da pulsação. Do calor. De tudo que germina mesmo quando sangra. Disse ele, olhando para o céu. E eu dei a ela, o limite. O ponto final. A permissão de parar. Não foi uma troca de poder, Elira. Foi de misericórdia. A menina abaixou o olhar, e por um segundo, até o sorvete parou de derreter. Havia um silêncio novo ali. Um que doía nos ossos. Cal suspirou, mas o som não era de exaustão, era o sopro de um segredo sendo deixado escapar. Ajeitou o sobretudo com um exagero teatral, como se quisesse sacudir qualquer traço de ternura recém-revelada. Mas Elira já o conhecia bem demais para se enganar com a encenação. Nosso encontro se encerrou, Esperança, disse ele, com a solenidade de quem fecha um livro sagrado. Ela saltou da mureta com uma leveza que parecia desrespeitar todas as leis conhecidas, e algumas ainda por inventar. Os pés tocaram o chão como se fossem pétalas testando a gravidade. E então ela girou.
Dançou ao redor dele como um planeta rebelde ao redor de um sol cansado. Vai admitir que gostou de me ter por perto hoje? Cal parou, virando-se com precisão matemática. O olhar, intenso, mas sem espinhos. Você fala demais. Come demais. Pergunta demais. E mistura sabores que fariam um deus vomitar. Então é um sim. É um talvez. E por um instante que o universo não soube como medir, Elira pareceu crescer. Tornou-se mais do que a menina eterna. Foi conceito, pulso, intuição, esperança em carne viva. Os olhos dela brilharam, e havia ali algo do que ainda não existe, o contorno do impossível antes de se tornar possível. Talvez viver e morrer não sejam opostos, disse ela, a voz mais baixa, mais grave, mais verdade. Talvez sejam apenas lados diferentes da mesma busca. Cal inclinou a cabeça. Um gesto mínimo. Mas, nele, parecia o céu se curvando. Ambas são saltos no escuro, respondeu. Só mudam os sons que vêm no fundo. Ela mordeu o último salgadinho e lambeu os dedos, como se o gesto fosse uma oração. Mas então perguntou, e a pergunta não veio da boca, mas de um lugar mais fundo, mais nu. Então, por que me procuram, Cal? E fogem de você? O tempo vacilou ao redor deles. E Cal demorou a responder. Não por dúvida, mas porque algumas verdades exigem respeito antes de serem pronunciadas. Porque você é o delírio que permite sonhar. Eu sou a verdade que acorda. Disse ele, por fim. Você dá fôlego. Eu o recolho. E todos preferem sonhar mais um minuto, do que acordar sabendo que é o último. Elira não respondeu. Mas os olhos ficaram úmidos. E, atrás da orelha, floresceu um pequeno botão de flor, pálido, tímido, como a esperança quando renasce depois de um inverno longo demais. No alto do hospital, entre o fim e o recomeço, morte e esperança estavam lado a lado. E lá embaixo, sem saber, uma criança sorriu no sono. O mundo ainda ardia. Mas por um segundo, só um, parecia menos cruel. Você acabou de ouvir mais um capítulo de Caerel, uma história onde o fim não é silêncio, é semente. Se a morte observa, é porque algo está prestes a nascer. Obrigado por caminhar conosco entre legados partidos, irmãos em guerra, e um tempo que começa a despertar. Eu sou Cláudio Coelho, e esta é mais uma narrativa do canal Locra. Se essa história tocou você, compartilhe. Deixe que outros também encontrem esse eco. E até o próximo episódio, onde cada palavra será mais um passo rumo ao inevitável.